Então, iniciando aqui, muitas vezes as pessoas dizem, para legitimar que a observância do dia do Senhor foi transferida do sétimo dia, o sábado, para o domingo, como algo que Cristo fez nessa nova aliança, tá certo? Então, pelo fato dele ter ressuscitado no domingo e ter sido apresentado ali aos discípulos, muitos evangélicos hoje, né, eles colocam a questão do dia do Senhor ter sido transferido do sétimo dia para o primeiro dia, por conta que Cristo ressuscitou e ali apresentou-se, né, vivo aos seus discípulos. Então essa seria a maior autoridade para exemplificar ali as mudanças, a transferência desse dia. Agora, será que isso é verdadeiro dentro das Escrituras? Será que Cristo, antes da sua ascensão ao céu, ele deixou algum mandamento ou alguma autorização para essa mudança? Porque conforme nós vimos até aqui, o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, tá certo? E nós percebemos que esse é um mandamento claro, direto, tá certo? E mandatório. Ou seja, pelo fato dele estar na lei de Deus, ele precisa ser claro, direto e mandatório. Ele não pode ter dúvidas. Se Deus quer que nós obedeçamos a sua lei, os mandamentos que ele nos concede não nos pode dar margem para interpretação. Tem que ser algo claro, objetivo e direto. Então, assim se espera que, se houve realmente essa mudança do dia do Senhor, do sábado para o domingo, aquilo que foi relatado no Monte Sinai, que nós sabemos que ali ele foi só formalmente entregue ao povo de Deus, mas ele existia desde a criação já, tanto que os patriarcas todos, né, guardaram esse mandamento. Se houvesse alguma mudança, essa mudança também deveria ser clara, objetiva e mandatória, tá certo? Para que não houvesse dúvida, para que não ficasse a cargo de interpretação. Quando nós vamos para as Escrituras, nós temos ali algumas ordenanças do Senhor Jesus na última ceia. E o que, que ele apresenta ali para a gente? Lá em Lucas, no capítulo 22, do verso 17 ao 20, diz o seguinte: E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. E aí, ele dá aqui um mandamento, qual que é? Fazei isto em memória de mim. Tá certo? Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, qual que é o símbolo do novo testamento, da nova aliança? A santa ceia do Senhor. Tá certo? Esse que é o símbolo. Então, muitas vezes as pessoas falam, né? Não, nós agora santificamos o dia do Senhor no domingo, porque nesse dia o Senhor, ele ressuscitou. Tá certo? Mas qual que é o mandamento que o Senhor diz aqui a respeito da nova aliança, do Novo Testamento? É a ceia do Senhor. E de fato, isso é um mandamento dele. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 e 26, o próprio apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele recebeu do próprio Senhor esse ensinamento que deveria agora ser obedecido pelas igrejas. Tá certo? Que ensinamento é esse? A prática da ceia do Senhor. E ele vai repetir, né, as mesmas palavras de Jesus. Isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, a Santa Ceia do Senhor, ela deve ser celebrada até quando? Até a volta do Senhor Jesus. Tá certo? E esse é um mandamento do próprio Salvador, do próprio Jesus Cristo. Então, qual que é o mandamento que ele dá aqui antes da sua morte e ressurreição? Para que os seus discípulos observassem o quê? A ceia do Senhor. Tá bom? Depois, o que a gente vê no testemunho do Evangelho de Lucas e João é o seguinte: eu vou pedir agora para vocês pegarem as suas Bíblias, para a gente ver alguns textos, que é o seguinte: o Evangelho de Lucas, ele foi escrito por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo, tá certo? Ou seja, aí quase 30 anos depois da morte de Cristo. O Evangelho de João, ele foi escrito lá por volta do ano 95, tá bom? Aproximadamente por volta do ano 95, ou seja, quase 60 anos aí depois da morte de Jesus. Só que esses evangelhos, por mais que eles tenham sido escritos depois, tanto tempo depois, né?
do testemunho da vida do nosso Salvador aqui na Terra, em nenhum destes evangelhos é relatada essa mudança do dia do Senhor. Pelo contrário, olha o que dizem esses textos aqui pra gente, ó, o testemunho das mulheres que seguiam a Jesus. Tá bom? Quem puder, lê pra gente Lucas 23, do verso 44 ao 46, por favor. Não, obrigada. Lucas 23, do 44 ao 46. Quem encontrar, pode abrir o microfone e fazer a leitura, tá bom? Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Até o 46? Isso, tá bom, Peixe. E aí o que a gente tem aqui? Jesus, então, ele padeceu o quê? Numa sexta-feira, certo? Na hora sexta, até a hora nona, ali 3 horas da tarde, foi o momento em que Cristo ele padeceu. Na sexta-feira. Agora, olha só do verso 53, 54 ao 56. Pode ler pra gente, Pretinha, por favor. Era dia de preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, o que a gente observa aqui no Evangelho de Lucas, que foi escrito aí quase 30 anos depois, né, da morte de Jesus? Que o sábado, ele ainda permanecia como o dia do Senhor. Ele ainda permanecia conforme o quê? O mandamento do Senhor. Tá certo? Jesus, ele padece na sexta-feira, e então, no sábado, as mulheres ali que tinham vindo cor da Galileia, né, por se tratar da sexta-feira, por estar chegando o sábado, elas viram onde que Jesus foi sepultado, né, no sepulcro que ele foi sepultado, e elas voltaram para Jerusalém, né, e prepararam ali as especiarias em unguento, e no sábado o que elas fizeram? Repousaram conforme o quê? O mandamento. Tá certo? E aí, no próprio livro de Lucas, no capítulo 24, na sequência, ó, no verso 1, diz o seguinte, ó: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, algumas outras com elas. Ou seja, no capítulo 24, no verso 1, quando Lucas vai falar a respeito aqui do domingo, o primeiro dia, ele vai tratar o quê? O primeiro dia da semana. Tá certo? Então, até o ano 60 ainda, o domingo ele era encarado como a Bíblia sempre traz, o primeiro dia o quê? Da semana. Se ele já tivesse alguma relevância como o dia do Senhor, né, pelo fato de Cristo ter ressuscitado há mais de 30 anos, quase, né, 30 anos, ele falaria: e no dia do Senhor, muito de madrugada, quando elas foram lá, né, elas então levando as especiarias que tinham preparado e etc. Então a gente percebe que nesses relatos que nós temos aqui do Evangelho de Lucas, tá certo? Nenhuma santidade é conferida ao primeiro dia da semana, ao domingo. E aí nós temos o testemunho também de Maria Madalena, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 1. Ó. Avança um pouquinho aí no Evangelho de Lucas. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 20, no verso 1. Quem encontrar pode ler pra gente, tá? No primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro, viu a pedra removida do sepulcro. Então, olha lá, de novo, João escrevendo a respeito da ressurreição de Cristo, o que ele diz? No primeiro dia da semana. Tá certo? Ele não vai conferir nenhuma honra, nenhuma santidade a esse dia. Ele não vai dizer, e no dia do Senhor, Maria Madalena foi ao sepulcro da madrugada. Tá certo? Então a gente percebe que até o ano 95, aproximadamente 95, que é quando João escreve o Evangelho, tá? Ele escreve o Evangelho depois do livro de Apocalipse, nenhuma honra era conferida ao domingo como o dia do Senhor. E aí depois nós temos o testemunho dos discípulos, ó, no verso 19, olha o que diz lá, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco.
Então, olha que coisa impressionante. Muitas vezes nós temos irmãos evangélicos que atribuem ao dia do Senhor essa santidade porque Cristo ressuscitou nesse dia. Mas percebe que nem o próprio Senhor Jesus ele conferiu essa santidade ao primeiro dia, e nem os seus discípulos. Porque no primeiro dia da semana ele aparece no meio do povo e diz: paz seja convosco. Ele aparece no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. E o relato bíblico de João, o discípulo amado, é o quê? O primeiro dia da semana. Ele não confere nenhuma honra, nenhuma santidade a esse dia. Tá certo? Então nós vimos aqui que tanto Jesus, né, ele não estabeleceu antes da sua morte nenhuma santidade ao domingo, nem aqui os evangelhos escritos por Lucas e por João também conferem qualquer santidade a esse dia. Agora, será que após, né, a ressurreição ele disse algo? Ele deu algum mandamento concernente ao primeiro dia da semana? Não é isso que a gente vê, tá certo? Porque em Lucas capítulo 24, o que a gente vai ver ali quando Jesus aparece, né? Ele vai dizer para os discípulos que tudo aquilo que aconteceu estava escrito já na palavra, tá certo? E ele vai dizer, ó, vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Aí ele vai dar uma ordenança para os discípulos. Que ordenança é essa? Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Ou seja, dos 40 dias que Jesus ficou com os discípulos após a sua ressurreição, ele não dá nenhum mandamento direto, claro e objetivo, como requer que seja dado concernente ao dia do Senhor, tá certo? Nem a mudança desse dia. O que ele vai ordenar é que seja praticada a ceia do Senhor até que ele venha, e depois é que ele dá um mandamento direto para os discípulos ali, né? Não para todos nós, mas para os discípulos ali, ó, permanecei o quê? Em Jerusalém até que desça sobre vós o Espírito Santo. Então, no final do Evangelho de Lucas, né, ele termina aqui com a ascensão de Jesus, tá certo? E não tem mais nenhuma outra palavra de Cristo concernente à autoridade ou algo que ele mande para os discípulos. Lá em Mateus, no capítulo 28, Cristo ele deixou uma ordenança para os discípulos, né? Ele disse o quê? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, qual que é a ordenança que Cristo dá aqui para os discípulos? Para que eles vão e façam discípulos, tá certo? E o interessante desse comando, desse mandamento que Jesus dá, é que é para fazer discípulos, e o que mais? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Será que pelo testemunho que nós vimos que ele deu, né, a respeito do dia do Senhor, parte do ensino que os discípulos deveriam levar a todas as nações seria com relação ao santo dia do Senhor? Seria com relação ao santo sábado que ele estabeleceu? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado? Percebe? Então, desde a sua morte até a sua ressurreição, não existe nada na palavra de Deus em que Cristo tenha mudado o dia do Senhor ou que ele tenha autorizado essa mudança. E a gente consegue perceber isso pouco antes da sua morte e também depois da sua ressurreição. Tá certo?